Então, pessoal, vamos lá, está começando. Eu penso que esteja gravando, tomara que não dê problema dessa vez. Tá legal para poder suprir aí as demandas de vocês. Em relação ao local para postagem da atividade resumo, eu vou abrir de novo aqui no Google, tá legal? Para que vocês não fiquem aflitas e aflitos com uma possível impossibilidade, tá legal? Então vamos lá. A discussão foi a atividade que ficou, né? Vocês fizeram lá o fórum e tudo mais, e a sala está aberta para discussão a respeito da língua portuguesa, né, na Constituição e LDB, na Constituição de 88 e LDB. Vamos lá, quem se habilita a começar? Eu tenho aqui as anotações de vocês, todas. Deixa eu até acessar, só um minuto. Pronto, já estou aqui com os documentos. Quem se habilita a começar? Tem aqui os depoimentos, quer ver? Que eu anotei, fiz observações, eu respondi no privado para todo mundo, mas tem da Thaís dos Santos, de Jamila, Jaiane, Melinda, Tainá, Gabriele, Júlia, Tauane, enfim, de vocês, de todo mundo que respondeu lá no fórum. Vamos, gente. Eu só não quero que vocês briguem para falar, porque a semana está começando, eu quero que todo mundo fique na paz. Então, vocês já sabem, nós discutimos foi a Constituição de 1988 e a ensino da língua portuguesa, entre LDB e Constituição. Você nada mais é do que o que vocês leram e comentaram. Quem leu e comentou, a revisão é essa. Eu quero, a partir do que vocês produziram, a gente criar uma discussão, porque a minha ideia, gente, sempre é dar autonomia para vocês colocarem o pensamento de vocês e fazer com que vocês se desliguem de vez daquele negócio. Ah, professor, será que está legal? Será que não está legal? Vamos partir do princípio de que quando eu dou aqui uma atividade, resumo, e assim é a minha maneira de avaliar, tá? Meu procedimento didático é esse. Se eu dou para vocês fazerem uma avaliação crítica disso daí e depois construírem uma atividade de resumo lá na frente, vocês têm de ter autonomia para poderem fazê-lo da mesma forma. É isso mesmo, Elisa, do fórum, o que aconteceu no fórum. Tá legal? Aquela discussão toda dos textos a respeito da Constituição de 1988 e a língua portuguesa, ensino da língua portuguesa. Teve gente que fez altas pesquisas, trouxe outros autores, enfim. Vamos lá? Bom dia, professor. Opa, Letícia, bom dia. Então, um dos principais pontos que eu pensei, além da língua portuguesa conseguir formar cidadãos críticos,
que pensem, ela também é fundamental para inserir uma pessoa na sociedade, numa cultura, né? Tanto não só o ensino da língua portuguesa, como, se a gente olhar no geral, o ensino da língua materna. Isso. Muito interessante. Se você colocar lá no fórum, eu devo ter feito algum comentário, certamente. Estou até abrindo aqui, Letícia. Vamos lá. Elisa. Só um minutinho, gente. Isso daí vai passar no vídeo quando vocês abrirem. Yasmin, Ariana, Bruna, Laila, Esther, Pedro, Gabriela, Stephanie, Mariana, Beatriz, Kate. Caramba, será que é da Lira? Será que o da Letícia eu não coloquei? Mas não tem problema, a gente faz aqui. Agora, Jane, Melinda. Bom, eu não coloquei aqui no meu mesmo. Então, é a questão de você inserir um cidadão, que na verdade são cidadãos, né? Cidadãs e cidadãos críticos dentro de um contexto cultural, o ensino da língua, no sentido de propiciar esse caminho, a gente pode perceber também outras coisas, né? Porque a cultura, ela vai propiciar a esse grupo de cidadãs e cidadãos uma sequência, digamos, um tipo de comportamento em todos os âmbitos da relação social que vai fazer com que eles e elas e eles estejam ou não inseridos dentro da sociedade. E a língua materna, no caso, ela tem um relacionamento estreito e direto com a identidade. Minha língua, minha pátria. Quer ver? É uma coisa assim que não sei se vocês já ouviram falar, mas, por exemplo, se você faz um mestrado, um doutorado, ou mesmo uma graduação fora do Brasil, na hora de você defender ou seu TCC, de apresentar seu TCC, ou defender sua dissertação de mestrado, ou a de doutorado, é sempre um risco muito grande você fazê-lo na língua do país aonde você está cursando, ou do país onde você está cursando esse curso. Por quê? Porque se você não nasceu lá, se você não vivenciou todos os pressupostos culturais relativos àquela pátria, àquele lugar, certamente você terá bastante dificuldade de pensar como pensam as pessoas daquele lugar. Por exemplo, se vocês estivessem fazendo na França, lá na Universidade de Paris, você defender uma tese ou uma dissertação de mestrado na língua francesa, você não sendo francesa ou francês, é um risco muito grande, porque não basta apenas você falar a língua fluentemente. Você tem que pensar como um habitante nativo daquele lugar. Pensem bem aqui comigo, quando as pessoas, os estrangeiros chegam aqui no Brasil e querem conversar conosco, eles têm certa dificuldade de estrutura. Eles podem até elaborar a frase, mas o sentido que a frase tem, dentro daquele contexto específico, ele vai ser inteligível para o pessoal daquela terra se ele for pensado como pessoal da terra. Por exemplo, fica muito difícil um francês, um estrangeiro qualquer, uma estrangeira qualquer que esteja aqui no Brasil e não esteja há muito tempo para assimilar culturalmente isso daí, o que é ser brasileiro, o que é pensar e o que é falar o português do Brasil, vai ser muito difícil ela transmitir a mensagem como nós transmitiríamos entre nós mesmas e nós mesmos.
Entenderam aí a jogada, a importância da língua, que foi o que quem falou agora foi a Letícia, né? Acho que sim. O que a Letícia colocou, que além de você saber falar ou não corretamente, blá, 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 tem o contexto da inserção cultural. Sacaram como é que a questão é importante também o pensar a língua através disso? Isso mesmo, Letícia, obrigado. O pensar a língua, não sei se deu para ilustrar um pouco mais a colocação da Letícia. Vamos lá, gente? Ó, estou aqui com o texto da Thaís. Você não quer se colocar, Thaís? Deixa eu ver se ela está aqui. Thaís, você não quer colocar a respeito da tua resposta? Djamila também fez um texto bem bacana, com considerações críticas contundentes. Sim, tá fazendo um barulhinho junto, mas dá para ouvir. Então, eu destaquei que sobre a LDB, sozinha ela não consegue garantir os direitos que a escola pública tem a mercê, tem à disposição de todos os recursos que as leis oferecem. Porque, por exemplo, os alunos de educação infantil, por exemplo, que não é obrigatório, conseguem ainda ter os recursos que são oferecidos, mas aí quando passa pelo ensino fundamental e ensino médio, que ainda tem acesso aos cursos técnicos e universidades públicas, ficamos a mercê mais dos programas sociais, né? Então, Thaís, o que acontece? Vou até aqui ler a sua resposta. Para garantir um direito é preciso recursos. E isso que a professora Sônia Cupa, da Faculdade de Educação da USP, em entrevista, é preciso lembrar que a LDB sozinha não garante esse direito, mas serve de base para que novas legislações efetivem os princípios nela estabelecidos. Ao longo destas últimas duas décadas, novas leis, emendas constitucionais e mesmo decretos presidenciais moldariam o perfil da educação nacional, inclusive com diversas alterações na própria LDB. Você então tem toda a razão, é legal você buscar outras fontes. Muitas e muitos de vocês buscaram outras fontes para sustentar as respostas de vocês. Assim, a lei, tem muita gente que pensa, isso não é exagero, tá? Eu já constatei até na minha pesquisa, dentro de quando eu estava entrevistando as professoras e professores a respeito da questão de se trabalhar a educação para as relações étnico-raciais na escola ou não, muitas professoras e professores diziam assim, não, já existe a lei 10.639 de 2003, 11.645 de 2008, lidando com essas questões. Então, como se a lei propriamente dita, pelo fato dela existir, ela já incorporava nesse fato de estar no papel
todas as funções necessárias para que essas políticas fossem implementadas, né? Então, assim, é legal, é bacana, tem as garantias, tá legal? O ensino médio seria uma garantia progressiva, né? De acesso e permanência também, por extensão, mas se não houver o fomento adequado, se não houver a distribuição adequada da verba para que essas leis sejam postas em prática, certamente elas ficarão somente restritas ao papel. É mais ou menos isso. Vamos lá? Djamila, quer colocar as suas questões? Bom dia. Bom dia, Kay. Bom dia, Kate. Bom dia, professor. Então, eu estava relembrando aqui que vou falar sobre a Constituição de 1988, né? Tem 2 itens ali que eu achei interessante, que falam sobre a valorização do profissional de educação, né? E os profissionais são valorizados por meio de concurso, né? Que eles conseguem participar das escolas por meio de concurso, né? Essa oportunidade. E o segundo item, que eu achei bem interessante também, é sobre a educação para todas as pessoas com portadoras de deficiência, né? Eu achei um item bem interessante, porque, como eu posso dizer, ali está dizendo que a educação... Oi, Kate, falhou seu som? Kate, será que você caiu? Acho que não, tá aí. Tá me ouvindo? Bom, vou aproveitar aqui que eu já selecionei isso que a Kate comentou, até que ela possa voltar. Ela fala da questão da valorização dos profissionais da educação escolar garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concursos públicos de provas de títulos aos da rede pública. Tá legal? Este item é de suma importância, pois valoriza o profissional da educação, dando oportunidade para profissionais ingressarem na rede de ensino público, garantindo assim seus direitos como funcionário público. Mas, a meu ver, parece algo contraditório, pois mesmo que o profissional seja concursado, nem sempre há garantia plena. Porque para estas leis serem cumpridas, o Estado e seus governantes atuantes precisam se conscientizar de que a educação é a principal ferramenta na construção de uma sociedade consciente. Olha só, isso daí são as observações da Kate. Eu não sei se deu para ouvir, professor, porque a tela desativou aqui. Ah, tá. Mas, beleza, eu já entrei aqui para te salvar. A tela desativou e desativou o áudio. Entendi. Você quer que eu fale de novo? Não sei se deu para ouvir. Não, deu para ouvir no comentário os profissionais da educação e depois o segundo item que você estava colocando sumiu. Então vou falar de novo. Então, eu gostei desse item, né? Eu achei muito interessante porque acho que a gente tem que entender, né, que a inclusão, a pessoa com deficiência existia, não é de hoje, né, essa relação da inclusão. Então, acho que não só o professor, como a escola em si, ela tem que estar preparada, né, porque não é algo novo, é algo que sempre existiu. A única diferença é que agora é mais contextualizada, mais falada. E como eu frequentava muita escola estadual, passei por várias coisas, né? Então, eu acho que para a gente
como eu posso dizer, garantir o nosso direito, a gente tem que lutar não só pela gente que está estudando agora, gente deficiente, mas para os próximos que irão vir, né? Eu acho que é isso. Muito bom. Assim, você e a Ianca são pessoas aqui dentro do nosso contexto que vão nos ajudar muito a lidar, a sermos profissionais docentes um pouco melhores, né? No sentido de termos subsídios para dar todo o suporte, ou pelo menos para chegar próximo ao suporte necessário para que pessoas com deficiência possam avançar. Deixa eu ler esse outro trecho teu, que eu estava falando. Vou voltar aqui, você diz que o item da valorização dos profissionais de educação é de suma importância, pois valoriza a profissional de educação, dando oportunidade para ele ingressar, né, na rede de ensino pública, garantindo assim seus direitos de funcionário público. Aí diz, mas ao meu ver parece algo contraditório, pois mesmo que o profissional seja concursado, nem sempre a garantia é plena. Porque para que essas leis sejam cumpridas, o Estado e seus governantes atuantes precisam se conscientizar de que a educação é a principal ferramenta na construção da sociedade consciente. Isso daí é uma coisa. Vamos lá. A garantia do acesso via concurso público e prova de títulos era para se tirar o que acontecia antigamente, que era somente as indicações, né? Ok, se você não conhecesse ninguém, você não entrava, não tinha acesso a certas coisas. Então, a Constituição de 88, ela garante esse acesso por meio de concurso público, que pelo menos, em hipótese, é uma forma mais justa de nós conseguirmos fazer com que as pessoas tenham acesso a essa educação, sabe? Através de um profissional de qualidade. Os profissionais de educação possam ser avaliados e avaliadas de uma maneira, pelo menos, mais próxima à justiça, né? Quando você fala que isso daí é contraditório, porque, na verdade, nem sempre esses direitos estão garantidos, e também pelo fato de que nem sempre os profissionais têm o devido valor, né? É só vocês perceberem as políticas de governo, e aí eu não vou dizer que seja somente nesse governo, tá legal? Mas em governos assim, sucessivamente, a questão da valorização do profissional de educação e, por conseguinte, da educação mesmo, ela parece, eu tenho a impressão de que ela vai ficando sempre colocada para escanteio, né? Eu não sei, depois de tudo isso, inclusive dessa pandemia, onde exigiu do mundo inteiro um retorno, assim, o feedback da ciência, que na verdade esse feedback da ciência, do desenvolvimento científico de cada país, é diretamente proporcional ao que se investiu nele, ao que se investiu em ciência dentro desse país. Apesar do Brasil ter assim, um feedback bem positivo no sentido de estudo das ciências, ele fura a regra, porque muito pouco se investiu na ciência no Brasil. E apesar disso tudo, a gente ainda tem profissionais de ponta. Os caras falam da tal da evasão de cérebros, ou seja, das mentes pensantes que acabam indo para outros países onde tem o suporte para poderem pesquisar. Mas apesar de tudo isso, o Brasil ainda tem um aporte acadêmico, científico, de pesquisadoras e pesquisadores de altíssimo nível. E aí, eu lembro que logo no começo da pandemia, o governo federal quis sinalizar uma aproximação dos cientistas, do pessoal e tudo mais, e os cientistas falavam, poxa, vocês não estavam cortando as nossas verbas? Não cortaram as verbas de pesquisas nas universidades? E isso automaticamente entra no que a gente fala de que valorização contraditória é essa, que se dá alguma coisa para o professor e se tira por outro lado, né? E aí isso é uma coisa bem complicada. Em relação,
tem até os textos antigos que dizem pessoas portadoras de deficiência. O termo não é esse. É com deficiência, tá legal? Porque ninguém porta a deficiência e depois tira ela e fica sem. As pessoas com, tá? Só um termo técnico, que é quando vocês forem fazer uma prova, ou na leitura ou na hora da escrita, não usarem esse termo. Existe uma política que, a partir eu acho que é de 1990, foi a Convenção de Salamanca. Eu não tenho muita certeza, que aí ela começa a trabalhar com as questões das adaptações curriculares, tá legal? E essas adaptações curriculares é onde surge o termo de educação inclusiva, que fica para além, a questão da educação inclusiva, que fica para além da educação especial. É uma perspectiva bem mais ampla, entendeu? Então, as escolas têm que ter as adaptações curriculares, tanto no que diz respeito a mobiliário, como também na questão do ensino, da didática, do ensino e aprendizagem. E isso é um aspecto super importante, tá legal? A Convenção de Salamanca, ela adota essas adaptações, tá legal? Foi em 1994, tá? E ela trata, né, dos princípios da educação especial, que, na verdade, ela adota uns procedimentos que eles chamam lá de procedimentos padrões, que dá oportunidades equitativas, né, de equidade. O que quer dizer? Dar mais para quem tem menos. Se eu tenho menos capacidades dentro de quaisquer um dos sentidos, por exemplo, da visão, eu tenho que, no caso da Ianca e da Kate, eu tenho que propiciar dentro de minha sala de aula, tá legal? Instrumentos, dentro da minha escola, instrumentos, mecanismos que gerem, que criem oportunidades para que eu faça com que a Ianca e a Kate estejam cada vez mais próximas a uma convivência em igualdade. Então, isso daí, a partir de 1994, na Convenção de Salamanca, essas adaptações curriculares elas tendem a acontecer. Adaptações de mobiliário tendem a acontecer. Então, os direitos têm de ser assegurados. Tá? E a questão depois que tem a Convenção em 1998 de Educação para Todos, ela vem a partir dessa base. E isso é muito importante. Eu não sei como foi a questão dessa educação voltada para pessoas cegas, com a qual a Ianca e a Kate conviveram dentro de uma rede pública, mas provavelmente elas devem ter recebido, vocês duas devem ter recebido mecanismos de equidade, ou seja, deram mais para vocês que tinham menos recursos visuais ou não tinham recursos visuais, para que vocês pudessem depois, sim, serem tratadas como igual. Porque, veja, o princípio da inclusão ele é básico. Todo mundo tem que trabalhar numa sala de aula regular, tá legal? As pessoas com deficiência devem trabalhar numa sala de aula regular. Mas, para isso, tem de haver mecanismos que garantam que essa passagem por uma sala regular seja uma passagem com o máximo de igualdade para todas e todos. Fala, Ianca, pode falar. Professor, esse seria o ideal. Infelizmente, ele já passou por 30 anos e não é visto. Hoje em dia, tanto eu como a Kate, a gente estuda em escolas que não eram preparadas e começaram só a se preparar quando teve o ingresso
E nem mesmo assim, por exemplo, eu estudei na escola, durante 2 anos eles não tinham nenhuma adaptação na escola, né, na questão estrutural, eles não tinham adaptação também na questão acadêmica, não tinha adaptabilidade, não tinha possibilidade de adaptação. Não foi questão de intelectual, durante facilitando ainda não foi realmente adquirida pela instituição. E não só minha deficiência, em relação a tudo também. Então, Bianca, assim, existe uma grande polêmica no que diz respeito a você oferecer os mecanismos e fazer as devidas adaptações para as pessoas com deficiência, por conta de se ter uma educação que na lei tem de ser inclusiva e que na prática deixa muito a desejar. O caso que você cita não é o único, infelizmente. O que se pode fazer é estar sempre atento, denunciando e brigando por isso. Quer ver? Vou dar o exemplo aqui do Instituto. Em 2018 eu já era do CONCAM, do Conselho de Campos, e teve um problema com os meninos que eram surdos, né? E começou a faltar os intérpretes de Libra para que elas e eles pudessem concluir lá os seus cursos, né? E foi uma questão duríssima. O que aconteceu? Houve uma pressão em cima da direção, mas a direção ela é sujeita a uma reitoria, que é sujeita ao MEC. Então, na verdade, tinha que contratar professores e técnicos também especializados para darem conta dessa demanda. E o Instituto, cada campus tem uma autonomia, mas uma autonomia limitada. Quem libera, o que nos contrata no concurso é uma coisa chamada código de vagas. E quem libera esses códigos de vaga é o MEC, né? Então as pessoas ficam totalmente reféns de uma liberação de um código de vaga que não acontece, e o tempo vai passando e as alunas e alunos com deficiência vão precisando, enfim. O diretor-geral aqui indicou que as mães que estavam fazendo essa reivindicação fossem ao Ministério Público, né? E acho que é na promotoria da infância e adolescência. É isso mesmo. Lá no negócio e trabalhar, às vezes, em cima do ECA, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eu sei que demorou agora, em 2020, de agosto para setembro, é que saíram os códigos de vaga para um concurso emergencial para a contratação de técnicos em Libras para darem suporte a esses alunos que precisavam. Vocês veem, foi uma luta tremenda, uma pressão social para que isso acontecesse. Isso tudo está previsto no Plano Nacional de Educação. Mas os governos vão adiando, vão jogando para frente, vão deixando passar, e ao deixarem passar, certamente criam essas lacunas, tá legal? E à medida que, veja, isso aqui é uma instituição federal de ensino, à medida que isso daí vai caindo para os municípios e vão avançando pelos lugares mais longínquos do Brasil, com menos recursos, a situação é bem mais precária, bem mais triste. Vamos lá, gente. Pode falar, Ianca, pode falar. Pode falar. Vamos lá, Yasmin? Oi, então, professor, eu tinha falado no meu texto sobre
exclusão do que tem que ter igualdade, só que os dados do IBGE revelam que mulheres, pretas e pardas são atingidos com a exclusão sobre a igualdade de condição na permanência escolar. E aí eu acompanhei aqui no que eu postei que eles fizeram um levantamento e de acordo com o levantamento, o principal motivo para a evasão escolar foi a necessidade de trabalhar, com 39,1%, e na sequência a falta de interesse representou 29,2% dos casos, o abandono pelas mulheres destacou a gravidez, com 23,8%, e os afazeres domésticos, seguidos pelos afazeres domésticos por 11,5% dos casos. E aí eu falei que, tipo, apesar do avanço no ensino e as leis publicadas, ainda tem muito preconceito com essa parcela da população. E aí acaba que a Constituição não adianta nada ser uma coisa escrita, sendo que na prática muitas das vezes não acontece, entendeu? E talvez não aconteça também, às vezes, porque as pessoas também não têm sabedoria da Constituição e não sabem os direitos que elas têm para correr atrás, porque isso também às vezes não é informado, como, por exemplo, o senhor está passando isso para a gente, muitas pessoas não têm conhecimento. Então acaba que deixam meio que de lado isso e não corre. E aí é isso, né, que eu queria falar, passando, tipo. Então, Yasmin, muito legal você trabalhar, chamar atenção para isso, né? Porque se a política educacional não incorpora dentro de suas ações a perspectiva étnico-racial ou a perspectiva racial como um dos parâmetros para se pensar na educação, ela não vai ter efetivação. Tá legal? Porque a gente tem que pensar na maioria da população, sabe? E que tem 54% de população negra, ou seja, pretos e pardos, e que esse grupo engrossa a quantidade que leva o maior prejuízo social, educacional, de acesso a bens culturais, de acesso a patrimônio, de acesso a condições de cidadania, se não leva isso daí em consideração, certamente é uma política que tem uma grande lacuna, como a gente vê. E se ainda, em cima dessa perspectiva de desigualdade, não leva em consideração as desigualdades de gênero, percebendo que existem peculiaridades que diferem a menina do menino dentro dessa sociedade racista e machista que a gente vive, aí é pior ainda, tá legal? O que acontece é que meninas e meninos têm experiências educacionais diferentes, porque têm experiência de socialização diferenciada. E elas são traduzidas em cerceamentos de desigualdade. Então, nada será pleno e igualitário se não se levar nessas questões, em consideração. Porque quando você pensa nas desigualdades de gênero no processo de educação, tem que pensar que as experiências associadas ao feminino e ao masculino e aos conteúdos são diferentes. E esse mesmo processo pode reproduzir preconceitos e discriminações associadas ao sexo, à sexualidade, entendeu? Então, se você observar os dados de participação de mulheres nos espaços de tomada de decisão e formulação teórica e pedagógica dentro do campo da educação, existe o que uma autora fala de campo de vidro que separa, tá legal? Impede, um teto de vidro, perdão, que impede que essas mulheres ultrapassem certos limites, apesar delas comporem a maior força do trabalho educacional. Já perceberam isso? A maioria da docência é ocupada pelo campo feminino,
pelo campo das mulheres. E onde esse grupo avança mais do que nas ciências exatas, o grupo feminino, ele povoa, tá legal? O universo das licenciaturas, das humanas, muito mais do que nas exatas. Perceberam? E aí, dentro desse contexto, a questão racial ela é fundamental para você perceber que não se consegue ultrapassar certos limites por conta de gênero e raça. É bem interessante essa sua colocação. Veja bem, nós temos que pensar que no campo do saber, no ensino superior, nós temos papéis culturais tradicionais atribuídos a mulheres e a homens. E esses papéis tradicionais atribuídos a mulheres e a homens colocam uma posição de hierarquização. Ou seja, mulheres estão nessa escala da hierarquia, homens estão numa escala acima, mulheres brancas em uma, mulheres negras em outra, homens brancos em uma, homens negros em outra. Então, são muitos fatores a serem levados em consideração. E isso tudo, conforme eu falei, influenciam a escolha dos cursos universitários nos quais as mulheres se concentram. É uma coisa assim, que chama muita atenção. Entendeu? É o que eu falei, existe uma sobre-representação das mulheres nas ciências humanas, né? E nas licenciaturas, e nas sociais, né? E uma sub-representação nas engenharias e ciências físicas, exatas. E os ganhos no campo educacional que as mulheres têm em função de sua formação ainda não se reverteram em ganhos no campo do mercado de trabalho. Sabe? Nos retratos das desigualdades, as mulheres apresentam a maior média de anos de estudo, tá legal? Das pessoas ocupadas de 25 anos ou mais, sabe? Ou seja, 13,1% dos homens têm mais de 12 anos de estudo. E as mulheres, o percentual é de 20,1% de anos. Olha, sabe? É uma porcentagem de 20,1%, é uma diferença. Mas o retorno do investimento na educação ainda é limitado à medida que existem várias formas de desigualdades na ocupação de postos, nessa distribuição entre homens e mulheres, sabe? Só para a gente ter uma ideia, em 2007, as mulheres brancas recebiam 62,7% de cada salário masculino. Ou seja, se um homem ganhasse R$1.000 para ocupar um cargo X com a formação X, a mulher branca ganharia R$620 para ocupar o cargo X com a formação X. Olha que louco. Sabe, é muita diferença. E as mulheres negras receberiam apenas 38% do que receberiam os homens brancos dentro de uma escala de trabalho na qual a formação exigida fosse a mesma. Olha só, que loucura. Então, não são poucas coisas. E se você vê a população negra dentro dessa questão, dentro de toda essa questão, ela tem que ter mecanismos de equidade, assim como as pessoas com deficiência, para poderem se equilibrar. Porque existe a dimensão simbólica da brancura, que é falada pela Maria Aparecida Silva Bento, que conta muito. Não precisa muito, é só vocês verem numa entrevista de trabalho, tá legal? E se vocês verem os cargos de maior remuneração, de maior importância social, por quem são ocupados, por qual população, por qual perfil populacional. Beleza? Mas nós vamos ter uma aula para falar somente disso. É que eu vou me empolgando, que é meu campo de pesquisa, né? Mas vamos lá.
A Melissa está dizendo que existem inúmeros recortes. Então, Melissa, eu tô colocando somente um, porque quando a gente fala principalmente da mulher, a gente entra numa coisa que uma autora chamada Kimberly Crenshaw chama de interseccionalidade, que ficou até em moda, assim como muitas coisas vêm, as pessoas vão repetindo em moda. Agora é decolonialismo, antes era o negócio da necropolítica, e a interseccionalidade também rola. É isso mesmo, eu tô só enfatizando o que você fala. E aí, quando você pensa na mulher, você pensa nessa coisa chamada interseccionalidade, que é quando uma categoria está ligada a 2 ou mais eixos de subordinação. Veja, a mulher negra, ela entra nessa questão, porque é o eixo de subordinação sexista, né, em cima do feminino, eixo de subordinação racial, tá legal? Eixo de subordinação de gênero, porque imagina, se essa mulher negra, ela não é uma mulher cis, ou seja, que se relaciona com pessoas do sexo biologicamente oposto, ela também sofre a questão, ela tem que ser analisada diante da questão, suas condições de vida tem que ser analisada diante da perspectiva da interseccionalidade. É muito louco. Então, Melissa, me ajuda aí, vamos lá. Eu gosto de ouvir vocês falando, porque essa turma é boa demais e vocês trazem muitas coisas que elucidam o debate. Professor, eu tinha falando também sobre a questão da ausência feminina nos campos de atuação das áreas exatas, né? Inclusive, isso também é uma questão de construção social a partir dos estereótipos do que é dito feminino e masculino dentro da cultura acadêmica, né? Ô, Ana, você é carioca? Sim, eu sou. Ai, minha parceira. Eu e Melissa. Então estamos sobre-representados nessa turma, hein? Que legal. Então, é uma questão muito, parece, Hanna, Melissa e demais professoras e professores, que, poxa, a gente vai falando dessas coisas, apresentando dados, parece que olha, a Melissa, a Hanna e o César, os caras são, ai, meu Deus, só fica com esse mimimi falando essas coisas. Gente, aí eu vou usar um termo meio chulo, cara, os números mentem às vezes, mas nem sempre, né? É uma questão numérica, é uma questão, quer ver, ó, na minha pesquisa lá no negócio lá do pós-doutorado, que a gente estava trabalhando, eu trabalhei com uma coisa que também passava pelo racismo, né? Que na verdade, também outro termo bem da moda, racismo institucional, né? E nós trabalhamos, em dado momento nós trabalhamos as profissões e tudo mais, porque eu pesquisei o samba, né, que foi a primeira pesquisa de um pós-doutorado trabalhando o samba como possibilidade de resistência cultural, né, que é Culturas Negras no Currículo Escolar, apresentando o samba como possibilidade de resistência cultural. E assim, a gente queria, só para vocês entenderem, transformar o samba em um conteúdo que não fosse somente transversal, porque eu alerto-lhes para aquela coisa, vamos trabalhar transversalmente. Isso me incomoda profundamente, porque o que é transversal, não sei se vocês concordam, uma coisa que passa, mas não fica. Ele perpassa todos os eixos, mas, poxa, uma coisa é você perpassar todos os eixos e dizer que isso ficou. E outra coisa não sei se o termo é esse, se não for a gente está no neologismo aqui, é um perpassamento, sei lá, é um perpassar turístico. Ou seja, eu conheço Barbados, eu conheço Paris, eu conheço Peru, eu conheço Argentina, mas eu conheço, eu passei lá, eu visitei, mas eu não fiquei, eu não deixei raízes lá que me permitissem dizer que, olha, que legal, eu
fiz da minha visita à Argentina, ao Peru, a Barbados, uma coisa que acrescentasse àquele local alguma coisa. Então, o negócio do transversal me incomoda, é uma questão pessoal. Tinha até, vocês vão ver depois que vocês estudarem lá os antigos PCNs, os tais temas transversais, que na verdade transitam por todas as áreas, mas eu acho que transitam muito superficialmente. A gente fica pensando nisso, né? Mas o que acontece? Eu queria trazer o samba como cultura negra, tá legal? Como uma coisa discriminada, como uma questão racializada dentro do currículo, mas racializada para a raça negra e dentro de uma escala hierárquica que é sempre colocada inferior, como inferior, por ser popular, etc, etc. Então eu trabalhei essas coisas. E as crianças, em um dado momento, a gente começou a associar as profissões e elas começaram a fazer. Elas fizeram, tinha uma tarefa lá que a professora criou, que era observarem os postos de trabalho, as profissões. E eles vieram. Primeiro o que aconteceu foi assim: eles se auto-identificavam como loiros e loiras. Depois eles começaram a se enxergar como negras e negras. Negras e negros também. E ao se enxergarem, já assim, do meio para o fim da pesquisa, que nós ficamos 1 ano e meio pesquisando lá na escola e aplicando os conteúdos relacionados ao samba, mas de uma maneira direta, enfim, em vez de trabalhar certos assuntos para chegar no samba, não. A partir do samba, via-se, o samba, no caso, como cultura negra, via-se todas as relações de uma convivência social e discutia-se essas coisas. E um dos campos onde mais avançamos foi dentro da língua portuguesa. Entendeu? E isso foi bem interessante. Mas aí, gente, em um dado momento eles vieram com o levantamento das profissões. E o que é que eles perceberam? Como eles estavam se autoconhecendo, se autoconstruindo ou se autorreconstruindo como meninas e meninos, negras e negros, eles começaram a perceber que os postos onde se exigia uma formação menor, ou postos de trabalho onde se exigia uma formação menor, e uma formação e um salário, onde se tinha uma remuneração menor, era ocupado por pessoas, por mulheres e homens semelhantes a elas e eles. Olha que lance legal. Cara, eles ficaram espantados. E aí, por conta própria, foram ver. Pô, tá legal. Eles achavam que os médicos ganhavam mais. Foram ver os médicos. Quantas médicas e quantos médicos negros tinham nisso? E aí, teve meninas que falaram: professor, eu vi médicas, mas muitas médicas brancas. Eu não consegui ver uma médica negra. Em outras palavras, eu não consegui me ver ali naquela representação. Entenderam como é que é? O lance, como é perverso, ele é feito da seguinte forma. Eu já falei isso e vou repetir sempre. O vestibular, ele tem, todos somos brasileiras e brasileiros. O artigo 205 e 206 da Constituição nos garantem tanto um tratamento pleno na igualdade como a educação, o acesso e permanência da educação. Mas isso acontece? Acontece até quando? Então o Brasil, ele tem que ter políticas desiguais para pessoas desiguais. César, você está estimulando a desigualdade. Não. Quando eu penso numa política desigual, é, por exemplo, a política de equidade que a Convenção de Salamanca nos propõe. Ou a política que a Conferência Mundial para a Inclusão, o direito de todas e todas à educação, de 1998, como é uma política todas as políticas das ações afirmativas, que a gente estuda isso daí com mais profundidade no semestre que vem, com a educação em direitos humanos. Então, gente, vejam, é uma questão que ela é muito mais profunda e que ela acirra um quadro de desigualdade cada vez maior. Não é mesmo? Ai, falei muito. Vamos lá, Hanna, Melissa, cariocas e paulistanas e paulistas.
Bom dia, professor. Bom dia, Ana Maria. Dá para ouvir? Opa, muito bem. Então, no fórum eu coloquei que a língua portuguesa ela evoluiu muito. Ela era ensinada como uma segunda língua, né? Que antigamente o latim, que era mais ensinado no Brasil, e ela avançou tanto até hoje que em todas as escolas é ensinada a língua portuguesa. Mas ela mesmo assim, ela não é acessível a todo mundo. Ela vai até na Constituição de 88, que no artigo 124 fala que a lei vai erradicar o analfabetismo. Só que no Brasil tem milhões de analfabetos. Pelo que eu pesquisei, uma matéria que eu achei, até 2024 ainda vai ter assim, em média 11 milhões de pessoas para ser alfabetizadas. Então, mesmo a língua portuguesa tendo avançado tanto assim, ela não chegou a todas as pessoas ainda. E a lei, na Constituição, não está sendo cumprida. Então, Ana, você ia falando, eu abri teu texto aqui na tela, as deusas e deuses hão de que, os não deuses e as não deusas hão de querer que essa gravação saia. E eu fui marcando aqui esses pontos, que foram os que você trouxe. Eu repito, parabéns a todas e todos, a todas que trouxeram outras referências, que pesquisaram, porque isso enriqueceu demais o texto de vocês e enriqueceu o nosso fórum. Muito bom, parabéns. Então, de pleno, parabéns. E veja, a gente cai mais uma vez nas questões relacionadas às políticas de Estado. Quando a gente fala em políticas de Estado, tá legal, gente? A gente não quer dizer somente o Estado de São Paulo, mas o Brasil enquanto um Estado soberano, né? A gente cai mais uma vez nessa questão relacionada às políticas de Estado e o que elas trazem, o que elas oferecem para nosso povo. E principalmente as políticas voltadas para a educação. Veja, essa estimativa que você levanta de que 1,5 milhão de crianças sem creche, a estimativa de 11 milhões de analfabetos, a questão 1,5 milhão de crianças que vão chegar, que podem chegar a 2024, ou deveriam chegar até 2024 com creche, que provavelmente não terão, e 11 milhões de pessoas ainda continuam dentro de uma perspectiva de analfabetismo, reflete a importância que o país e o governo dá à questão de ter uma população pensante. Não é verdade? Porque, olha só, vou repetir, acho que eu falei na aula passada. Eu falei aqui quando eu brinco de falar em currículo, que eu falo da política dos 3 Qs, não falei? Só dá um ok aí. Hein, gente? Ou não falei? Falei, isso mesmo, Elisa. Então eu falo dos 3 Qs. Quando eu penso, eu vou voltar sempre nisso daí, porque eu entendo que seja um ponto de inicial para que vocês pensem criticamente o que está acontecendo tanto no Instituto ou nas universidades em geral ou na política de educação do Brasil. Eu tenho que saber qual nação que eu quero construir. Eu quero construir uma nação que seja voltada exclusivamente para o trabalho industrializado. Eu quero construir uma nação que pense em coisas que vão para além da produção de material ou de bens de serviços de consumo. 2. Eu quero construir uma nação que seja somente voltada para as questões culturais. Enfim, é o primeiro quê? Qual é a nação, ou que nação eu quero construir? O segundo quê? Quem tem
terá de estar dentro dessa nação. Ou, melhor formulando o meu português chulo, quais as pessoas, quais as cidadãs e cidadãos terão lugar nessa minha sociedade. Assim, para essa questão, para essa minha sociedade, para essa minha nação, para esse meu projeto de nação, eu tenho que ter as cidadãs e cidadãos B, classe B, por exemplo, ou classe Z. Então, quem não for Z, não cabe dentro da minha sociedade. Beleza. Então, como é que eu vou construir, engendrar cidadãs e cidadãos Z para esse tipo de nação que eu quero formar? Tá legal? Qual ou quais são as questões que têm de estar dentro do ensino? Qual é a escola que eu quero construir para produzir cidadãs e cidadãos Z para servirem a nação Y que eu estou criando? Sacaram? Então, olha só, por que eu dei de novo essa volta nesse papo? Porque se eu tenho uma perspectiva de em 2024 eu ter, segundo nos traz aqui a Ana Maria, um número de 24 milhões, ou perdão, de 11 milhões de pessoas analfabetas, eu não estou pensando numa nação que tenha a educação como sua maior prioridade, não é verdade? Porque se eu penso nisso, eu quero fazer com que isso não aconteça. Até muito antes de 2024 eu tenho que erradicar esse analfabetismo. Ah, César, mas isso está no Plano Nacional de Educação, se fala nisso o tempo inteiro. Beleza, mas e a prática? E na prática, o que acontece, tá? Isso é uma questão a pensar. Outra coisa, se eu tenho um projeto de governo que quer acabar com, por exemplo, quer reduzir o ensino de história, que já é pouco, quer acabar com sociologia, com filosofia, com a discussão das questões de gênero, eu quero qual nação? Eu quero quais cidadãs e cidadãos pensando nessas questões. Entenderam? Então, o currículo diz com muita lucidez qual é o tipo de nação que eu vou criar e quais são os tipos de cidadãs e cidadãos que eu produzirei. Se eu retiro certos conteúdos de dentro do currículo, por mais que se corra risco de certas professoras e professores tenderem mais para o lado X ou Y, porque sempre haverá parcialidade. O ensino nunca foi imparcial. Nada na vida é imparcial, gente. Para com isso. Entendeu? Se eu trabalho com essa perspectiva, paciência. Paciência. Certamente eu tenho um tipo Y ou X de nação que eu quero formar. É muito louco isso, né? Como é que pode? E dá para você entender a dinâmica de funcionamento de cada governo estudando os currículos, que são os currículos oficiais de cada governo. Vamos lá, gente? César, tá me ouvindo? Perfeito, Melissa. Manda aí. É que minha mãe tá dormindo, eu tenho que falar baixo. Eu queria entender como a gente consegue falar sobre assuntos sociais e filosóficos em sala de aula sendo professores de português para o ensino fundamental e médio. Como é que isso é tratado? Com pessoas que são menores de idade e, assim, quando a gente está na escola, no ensino fundamental e médio, a gente não escuta os professores falando muito sobre esses assuntos quando não são a aula deles. Exatamente porque eles falam que a direção não permite, os pais reclamam, etc e tal. Eu queria saber de você, como você acha que isso pode ser melhor tratado? Só quer me arrebentar, né, Melissa? Ai, meu Deus, olha,
Melissa, é um nó. Olha o que eu falo para vocês, provavelmente não deva ter falado. Façam concurso público. Façam concurso público. Porque ainda se tem espaço público para trabalhar antes que esse governo, a meta dele é acabar com isso, né? No sentido que, César está sendo anti-Bolsonaro. Não estou sendo anti-nada. Eu estou sendo a favor da educação e falando uma realidade. Entendeu? Não preciso nem falar em nome de presidente, de ministro, disso, daquilo. Olha só, Melissa e demais professoras e professores. Qual é uma das maneiras mais eficientes de eu desacreditar uma instituição? Opa, ninguém fala? Não seria eu depreciar essa instituição? Ou seja, se ela oferece planos A, B, C e D, eu ir reduzindo essa oferta? Concordam comigo? Beleza, concordo. Então, assim, essa é uma maneira indireta de depreciar uma instituição. Por exemplo, os 16%. Era 18%, mas agora caiu para 16%, que eles vão cortar de verbas das universidades e institutos federais. Por quê? Eu não consigo manter o padrão que já não está bom, no sentido de verba, e aí a qualidade dos serviços vão diminuindo. E olha só, se a qualidade dos meus serviços, Melissa, eu não estou fugindo não, vou chegar já onde você me perguntou. Se a qualidade dos meus serviços estão diminuindo, a população vai acreditar mais ou menos no serviço que me propõe a oferecer. Vamos lá, digitem, não gostam de falar, digitem. Mais ou menos. Se eu tenho um serviço X, eu digo que vou oferecê-lo. Isso aí. E começo a oferecer um serviço depreciado, conforme vocês estão respondendo aí, vai acreditar menos. Gente, existe campanha, mas isso mesmo, perfeito, Jamila, assim como aconteceu com o SUS. Mas olhem só, nenhum lugar no mundo teve um sistema como o SUS com toda a precariedade assistindo o pessoal, os doentes de corona. Olha que loucura, né? Contradição, né? Paradoxo isso. Então, defendam mesmo o SUS porque ainda é o único sistema, eles depreciam o SUS para falar, não, todo mundo tem um plano de saúde particular, eu vou para o SUS, eu vou morrer no SUS. Todo mundo, a exemplo do SUS, quis colocar suas filhas e filhos em que escola? Da rede privada ou pública de ensino? Hein? Vamos lá, dedos ágeis. Privado ou público? Ou então podem ser vozes ágeis também. Tá entrando aí, digitações. Por isso que vocês são demais, eu fico empolgado. Colocaram nas redes privadas, gente. Nas redes privadas. Por quê? A escola foi sendo depreciada por uma série de fatores, sabe? Como a Melissa fala, por inúmeros recortes de análise, você consegue chegar a isso daí. Então, se minha rede pública está sendo depreciada e a rede pública é o único lugar onde eu consigo falar e fazer certas coisas ainda, por enquanto, pela garantia da estabilidade, aos poucos, ao toler a rede pública, ao toler a existência, a continuidade da rede pública, eu vou tolhendo indiretamente as possibilidades que se tem de falar em certos espaços. Porque quando você é da rede privada, você tem muitas limitações. Porque se você continuar, Melissa, insistindo em falar, os caras podem, as crianças gravam tua aula, os pais acham que não, e os caras vão te mandar embora. E aí tem uma questão muito, muito complexa de se lidar. Você tem que ver que tipo de educação eu pretendo oferecer
Entendeu? Em qual educação eu acredito, e em cima desse crédito, ou desse acreditar meu, eu me rendo ao sistema ou não. Aí tu fala assim, César, não há dignidade que resista à fome. Portanto, eu preciso trabalhar, cara. Se eu disser que não, não trabalho. Se eu continuar, eu estou mal. A Melissa diz que é o maior pesadelo. Absurdo alunos gravando aula de professores com as más intenções. Olha só, vou te contar, antes de vocês entrarem, no ano passado, quando teve aquelas polêmicas todas e os caras mandaram os caras gravarem as aulas, pô, aqui no Instituto, cara, eu tive aluno meu gravando aula minha pra caramba. E eu falava, ó, grava mesmo, pode gravar. Eu tava ainda no período probatório, né? Grava mesmo. Eu falei assim, ó, gente, pode gravar que eu não devo nada. Eu fui bem atento nas minhas colocações. Fazia colocações contundentes, mas sem que essas pudessem gerar um processo para mim. Porque eu estava na corda bamba, no período probatório. Eles poderiam querer utilizar isso daí como um forte argumento de repressão e quererem anular meu concurso público, né? Me reprovar. Né? Mas não foi dessa forma. No Instituto foram casos pontuais mesmo, mas isso é um pesadelo, Melissa, para todo mundo. Olha só, a Vitória falou que aconteceu na turma do cursinho, foi bem constrangedor e é muito triste. E olha que no cursinho, Vitória, existe uma coisa lá chamada caráter propedêutico do ensino, ou seja, os caras estão ensinando assim, o objetivo é isso, cara, eles não querem te formar como uma pessoa crítica cidadã. Eles querem te preparar para realizar o sonho da sua mãe e do seu pai. Ou seja, que é você entrar numa universidade top de linha, pública ou privada. A verdade é essa. Porque o vestibular, o Enem e tudo mais, é para realizar muito mais o sonho dos pais e das mães do que das próprias, na maioria das vezes, né? Não sempre, mas do que das próprias, dos próprios e das próprias ingressantes. Então, Mel, o que fazer? Você tem que ponderar uma série de coisas. É muito simples chegar, não, mete a boca, fala, arrebenta, faz e acontece. Não é assim, cara. Repito, não há dignidade que resista à fome. Vai ter um momento que você precisa trabalhar, cara. Eu tenho um exemplo de um amigo próximo, a gente participa de um grupo de pesquisadores que, ele trabalhava em universidade privada e tudo mais e o bicho pegou, como dizem na gíria, né? Por conta dos posicionamentos dele, ele acabou perdendo o emprego. E aí, o cara tá num sufoco tremendo. E ele teve que se sujeitar a certas coisas, porque precisava pagar as contas. E é um cara que tem uma militância fantástica, sabe? É uma pena de pavão bem grande, né? Mas ele falou, César, não dá, cara. Eu tenho que trabalhar. E eu acho que a ideia, Melissa, é você pensar de forma inteligente e tentando conduzir o processo que não de uma forma abrupta, mas de uma forma bem sutil, trazendo os exemplos do cotidiano e deixando interrogações no ar para que suas alunas e alunos repensem os seus papéis de cidadãs e cidadãos. Sabe, é a reflexão de, isso não é fácil, isso exige tempo de magistério, maturidade para lidar com certas questões, habilidade de chegar a apresentar dessa ou daquela forma, e o próprio, por exemplo, esse negócio, esse eixo aí de discussão, que é a discussão das constituições, da língua portuguesa nas constituições, você levantar, trazer isso à tona e fazer com que as pessoas reflitam a respeito dessa importância, é um ato político, não partidário, que remete a questões filosóficas, históricas, sociológicas. Sabe, eu penso o seguinte, que uma das estratégias é você colocar sempre interrogações. Será que isso está legal, não está legal? E quando as pessoas acham que está legal, mas a quem beneficia? Quem é essa menina ou esse menino que acorda de manhã? Vamos pensar na periferia, trazer exemplos.
trazer vídeos do cotidiano. Você está me falando, Melissa? Eu estou pensando aqui, por exemplo, você vai dar uma aula sobre, não tem o negócio do estrangeirismo, né? Falar sobre, agora não, estou em home office, não estou trabalhando em casa. Se falar que estou trabalhando em casa, tu não presta. Estou em home office. Então tu vai, vai entrar na minha live. Ou então você vai trabalhar com streaming. E é você trazer, por exemplo, uma questão de home office. E dizer, e trazer, o que é o home office? É isso, da língua portuguesa, eu trabalho em casa. Mas quem trabalha em casa? São quais grupos sociais? Será que você mora perto da periferia? Eu moro, por exemplo, aqui na Praia Grande, eu moro perto das Caieiras. Quem é da Praia Grande conhece. Ou então em São Vicente, não, eu moro lá no Parque Bitaru. Ou em Cubatão, eu moro lá na Vila dos Pescadores. Ou em Santos, na Zona Noroeste, ou na Jardim São Manuel, ou lá nas populações, aí está me fugindo agora o termo, aqueles lá do centro da cidade, cortiços. Então, como seria um trabalho home office, ou um trabalho em casa para a população que mora num desses lugares? E aí você vai questionando, aí vai brincando. Tá legal, será que eles têm trabalho? Primeira questão, eles têm trabalho? Eles têm o que comer? São maneiras de você fazer com que adolescentes e crianças pensem. Só um exemplo, tá? Você me encurralou, eu tive que pensar numa situação. Pensem em caminhos dentro da língua portuguesa. Sim, a Vitória Vital está dizendo que isso é bem parecido com as aulas EAD. Então, pensem numa situação e que avancem à medida que a situação vai acontecendo, sabe? Se é que há um consolo ou não, tá legal? Mesmo que seja uma questão bem macabra que eu coloco aqui, infelizmente, esse ensino remoto não foi uma questão pensada pelos professores e pelas direções, eu digo, dos institutos. Só para mexer aqui dentro da nossa praia. Foi uma questão imposta, infelizmente para nós, pela pandemia, por todos os custos que a pandemia traz, em todos os níveis, mas que veio beneficiar um projeto de precarização do ensino. Porque nós somos da modalidade presencial que no meio do caminho vira remota. Olha que loucura. Não é? E não tem nada, não tem os recursos suficientes. Nós estamos fazendo adaptações e avançando em cima dessas adaptações, dentro da medida do possível, com todas as precariedades, mas... Então, assim, não é tão simples você chegar a julgar não, nós não teríamos que ter a atividade remota, blá, 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 blá. Esse ano já está perdido. Concordo com vocês. Na verdade, esse ano está perdido. Mas é a questão de você fazer alguma coisa e dentro desse fazer alguma coisa, buscar a melhor maneira de fazê-lo, onde os prejuízos acontecidos fossem minimizados. Não vão ser sanados, minimizados. Mas é isso, por exemplo, a questão que teve uma proposta, vocês devem ter respondido aí na enquete do formulário, né, a respeito de se prolongar esse segundo semestre e fazê-lo páreo a páreo com o ensino médio. Foi uma proposta que teve os formulários aí, né, que vocês responderam, que é uma opinião particular de cada um, não tem que ser exposta. Se você quiser, voluntariamente, pode até expor, mas não é o caso, não é o que está em questão aqui. Acho que cada um preserva a sua integridade, sua questão de confidência, sabe? É uma coisa bem particular, mas que são todas propostas que se tem para minimizar os prejuízos, entendeu? E aí é o que eu digo, o que pode ajudar, ainda enquanto não acabarem, são os concursos públicos, porque numa instituição pública, por mais que você sofra sanções, você pelo menos não vai perder o seu emprego
e vai continuar avançando dentro das questões que você quer. E nas redes privadas, a princípio, sendo pego de supetão, o que eu vejo, a estratégia é essa. Você tentar trazer situações do contexto social que levem as crianças e adolescentes a refletirem a respeito dos seus papéis sociais e do papel social que a escola e a educação dentro da língua portuguesa tenha nesse contexto. Agora, uma coisa eu lhes digo, língua portuguesa, matemática, história, geografia, arte, educação física, todos esses campos teóricos, todas essas áreas têm o dever, pelo menos moral e ético, de trabalhar numa perspectiva de questionamento, entendeu? De trazer os porquês da sociedade estar como está, do currículo estar como está, das aulas serem como são. E isso daí, eu acho que quando você abre mão disso e fica restrito a uma atuação única e exclusivamente técnica, em cima da expertise aí, tua, aportuguesando a coisa, relacionada ao conteúdo, aí eu acho que fica muito pobre, né, de cidadania, né? É você não questionar, por exemplo, uma provocação que eu sempre faço, é você não questionar o porquê dessa linguagem ou dessa língua formal, tá legal? O quão ela tem força dentro de uma escala hierárquica na língua portuguesa para dar anuência a certos conteúdos. Porque as semanas de língua portuguesa, os eventos, são mais voltados a certos conteúdos e não a outros. São todos questionamentos, gente, que vocês têm de fazer o tempo inteiro. Porque certas disciplinas dentro do currículo do TPC de vocês têm uma carga horária maior ou menor. São todos questionamentos. Já que vocês podem, que o façam, mas no sentido não, César está estimulando as alunas e alunos a detonarem o curso. Não. É torná-lo cada vez mais amplo, mais abrangente, mais inclusivo, melhor, questionador, pensante. Não é essa a ideia do curso ser um curso pensante? Ou estou viajando? Se então, vocês me perdoem. Como vai estar gravado, eu vou disponibilizar mesmo. Tomara aconteça. Sabe? É isso aí. Não sei se te respondi, Melissa. Ou posso até nem ter agradado, mas era o que eu tinha para te responder. Que bom, que eu sei que esse teu massa não é o massa do ratinho, né? Que tem o sobrenome massa. É uma coisa de substância, muito bacana. Então, Melissa, a gente vai... o que eu acho assim, mais interessante nisso tudo, eu que já tenho tantos anos de experiência e estou aprendendo tanto, é vocês me encurralarem, sabe? E eu acho eu tenho certeza que a professora e o professor, à medida que é encurralado e vai pensando estratégias de avançar, como caminhos de avanço, para saírem desse beco e darem mais um passo, eles vão evoluindo. Isso é uma forma que a gente tem de evoluir. Muito obrigado. Muito obrigado. É trocar um pouquinho de experiência com as questões de vocês. Tá legal? E assim, a ideia de fazer esse fórum tá legal. Olha, é uma provocação que vai ao encontro dessa tua questão, Melissa. Para e pensa só. A língua portuguesa dentro da Constituição, qual é a dela? Qual é a nossa, a de vocês, de professoras e professores de língua portuguesa? Que língua portuguesa é essa que escraviza, que coloniza, ou que abre espaços para nós sairmos dessa colonização? Abre espaços para nos insurgirmos contra essa escravatura, ou essa escravidão, perdão. Eu não sei se me fiz entender, sabe? E qual é o meu papel dentro disso daí? A mesma coisa eu faço com os caras da matemática. Vocês querem o quê? Manter a fama de mal, que coloca a matemática lá em cima e que faz esses mitos acontecerem? O aluno só é bom, a aluna só é boa quando ela sabe matemática? Até parecendo que só matemática é o que
importa, e a gente tem professoras e professores, infelizmente, que ainda pensam assim. O que vocês querem? Vocês querem o quê? Só quem é bom em português, só é bom em português quem escreve bem? Ou quem sabe bem a gramática? Isso, aquilo? Ou será que a poesia tem que ser construída em cima somente de uma característica? Ou ela tem outros caminhos? Que não sei. Será que isso é bom? O Manuel Bandeira, a Cecília Meirelles, a Cora Coralina? Tem gente nova, boa, ou poetas como Manuel de Barros, e assim, dentro do estilo dele, de enfrentamento, também são bons. Sabe, gente, tem opção de coisas que vocês podem questionar. Não que essas pessoas não sejam, mas vamos mudar do é bom para também boas e bons, sabe? Será então que a poesia erótica não rola? Será que as questões contundentes não podem ser vistas? As questões dos gritos periféricos pelo Brasil todo? A questão do rap? E a questão até do funk, tão discriminado, tão mal visto, porque não tem a capa de sertanejo universitário, né? Porque no sertanejo universitário você pode sair, beber, se drogar, transar com 30, ainda mais as mulheres depreciadas, sair com não sei quantas, ou então sair com, toma teus R$ 50, fica com a outra, quer dizer, a menina, a própria mulher deprecia a outra que está junto, é uma desunião aí, dentro de uma perspectiva feminista tamanha, mas é aceitável. Por quê? O sertanejo veio da periferia? Veio da população negra? Não, né, gente? Uma série de coisas, mas eu não vou entrar nessa seara, não. Sei lá. E aí, pessoal? Mais alguma coisa a colocar? Fechou, gente? Pois não, Ianca? Manda aí. Eu acho que Ianca, fala mais próximo ao microfone que não está dando para te ouvir direito. Tá me ouvindo agora? Sim, melhorou. Eu falei que eu acho que sobre o que eu trabalho hoje, eu acho que o principal é que o povo brasileiro não se valoriza. A gente não valoriza a cultura brasileira, a gente não valoriza a oportunidade que a gente tem, a gente não valoriza a verdade que a gente supostamente tem. Eu acho que é bastante acontecimento. Porque no momento de 2020, muita coisa que já era simplificada ainda merece. E a gente não valoriza as mudanças. A gente vai colocar só para o mundo e acaba expressando as mudanças boas também. E eu acho que isso pesa mais a minha cara, demorando mais a fundo. Foi isso que eu devia fazer na cabeça. Então, Ianca e demais professoras e professores, por que será, né, que o povo brasileiro não se valoriza aí, segundo o que a Ianca nos traz, né? Por que será, né? Que interrogação é essa, né? Será que isso tem a ver com os 3 Qs dos currículos? Será que é a interrogação que eu deixo para que a gente leve como reflexão para a semana? Será que é porque esse povo teve ensinamentos que os construíram de maneira a serem cidadãs e cidadãos que hoje, no contexto atual e já de muito tempo, não valorizassem a nossa terra, o nosso povo, a nossa representatividade? É o que eu deixo aqui. Por que será que não há essa valorização? Beleza, gente? Então, eu espero
muito que eu tenha conseguido gravar, porque só está dando pau aqui nessa turma. E eu vou até dar uma verificada agora, gente. Só um minutinho aí, vocês. Que eu vou aqui, peraí.